Todos temos uma caminhada com Deus e às vezes nós pensamos que a pessoa foi sempre assim, mas a verdade é que Deus tem uma caminhada com cada pessoa e Ele fala de pessoas de uma certa maneira e Ele nos conduz. E a pessoa tem que tomar opções na vida e tudo isso faz que nós somos esta pessoa que nós somos hoje em dia. E hoje tenho ao meu lado a Bispa Rita. Então, Rita, está tudo bem? Bem, obrigada. Está tudo muito bem, né? Então vamos começar a falar. Quem é a Rita? Nasceu onde? Como era a sua família? Da onde? Como que era? Bom, de onde é que eu vim? Nasci em Luanda, Angola, Luanda. Angola, Luanda, e então vim para Portugal, tinha, definitivamente 3 anos de idade, 3, bem pequenina, pequenina, e então foi onde eu vivi. Portanto, Tinha família, sim, vinha com a família toda? Sim, vem com o meu pai, Sim. minha mãe e o meu irmão, mas depois vieram mais 2. Sim. Eram 3 rapazes e eu, única menina, a primeira e a única. Pronto. Então logo já faz muita diferença. Porque, pronto, foi mesmo na educação, porque ela sempre, a minha mãe, mais a minha mãe, porque a mãe está sempre mais em contato com as crianças Sim. do que com o pai, normalmente. Sim. Então ela já desde pequenina já me treinava a tomar conta dos meus irmãos, as minhas responsabilidades. Ok, pronto. Então, era a primeira filha, era uma alegria para a sua mãe, porque era uma ajuda. Exato, nem mais, exatamente. Eu me lembro quando eu tinha apenas 12 anos, 12, e já ia ao banco fazer depósitos e levantamentos de dinheiro. Bom. Com 12 anos. Sim. Então ela sempre punha a responsabilidade, tu cuidas dos teus irmãos, se alguma coisa acontecer, tu vais apanhar, tu fazes isto. Então, já desde pequenina, que ela foi sempre pôr naquela responsabilidade. Meus irmãos, eles iam, pronto, maninha, e tentavam, pronto, ao máximo, obedecer-me. Sim, porque chega a esta época que eles se tornam mais altos, né? Exatamente. Pronto. Até uma certa época são mais pequeninas, é mais fácil de mandar. Com até eles. que vão crescer e de repente, pronto. E sim, já querem, mas mesmo ainda hoje, não é? Cada um tem a sua vida, não é? Mas há sempre aquele senso mesmo de a maninha, a mais velha e tal, e aquele respeito. Quem fez isso foi mesmo a minha mãe, no sentido de que sempre falou connosco, não, vocês são irmãos, são amigos. Então, depois... E eram católicas? Não era nada? Os meus pais eram... meu pai era da Igreja Católica, a minha mãe da Igreja Batista, mas que ele se converteu, eu creio que ela evangelizou e ele se converteu e foi passar a ser da Igreja Batista. Pronto. Então cresceu no lar Batista, na verdade. Batista, é verdade. Praticante e à igreja? E íamos à igreja todos os domingos. Sim, todos os domingos. Ok. Uma coisa muito importante que a minha mãe fez é que ela sempre nos dizia assim, olha, nós temos que ir à igreja, é importante ir à igreja, é importante ouvir a palavra de Deus. Nós crescemos com isso desde pequeninos. Então foi a primeira base. Mas foram acontecendo muitas coisas e meu pai, ele era estudante de medicina na altura em Angola, depois completou em Portugal. E então foi onde nós passamos a viver em Portugal. Sim. Mas muita coisa aconteceu, meu pai sendo angolano, envolveu-se na política e é uma situação um bocado complicada. Sim. Entretanto, depois rebentou a guerra, as guerras em Angola, ele também se foi envolvendo, precisavam de médico, ele ia lá, enfim, e trouxe trouxe um impacto na família drástico, no sentido que ele começou a ficar ausente, muitas vezes, e foi crescendo. Nós fomos crescendo. Já estava aqui? Tudo isto em Portugal. Aqui. Mas ele envolveu-se na política, mas isso foi em Angola? Ia para Angola, sim. Aí voltava, e aí estava muito tempo lá? Muito tempo, até que depois acabou por ficar quase permanentemente. E então afetou-nos, claro, meus irmãos. Na altura, com isto, a minha mãe, para tentar resolver os problemas da família, consultou bruxos. Mesmo sendo batista? Porque como é que eu ia dizer? Eles acreditam na palavra de Deus, têm a Bíblia, mas a revelação que têm, ou que tinham naquela igreja, não é? Não se compara com a revelação que nós temos na Igreja Maná. E então, mesmo... Ela pensava que era apenas outra maneira? Outra maneira, mas na verdade não sabiam, não tinham entendimento do que é salvação, do que é arrependimento de obras mortas, não entendiam, não tem essa revelação mesmo. Sim. Pensava que não tinha nada de mal com isso. Exatamente. Mesmo tinham essa consciência, mas como quem diz, dizer, pois, mas Deus compreende, estamos a precisar, Deus vai perdoar. Sim. É nesse sentido, é nesse sentido, com a consciência que sabe que não é um bom caminho, não. Sim, Uma vez também que sendo africana, então sabemos que uma das coisas que muito perturba o país é as práticas do ocultismo. Sim. Então, às vezes entra nas famílias como uma coisa normal, aceitável, it's ok, é tudo ok. Sim.
até que a pessoa tem um confronto direto com a Bíblia, em que a pessoa tem a revelação que é mesmo errado, é um caminho que abomina a Deus, o que tem que mesmo Mas deixar. aí vi resultados lá na família ou não? Bom, os resultados foram estes. Os resultados foi que depois eu era adolescente, Sim. e nós vimos muitas coisas em casa, vimos vultos, pois. enfim, eram coisas. Eu tentei suicídio. Tentou? Não foi poucas vezes, é? foi poucas vezes. Por quê? Não. Estava... A questão estava mesmo por causa da prática do ocultismo Sim. e das idas ir ao bruxo, e quem ia ao bruxo era eu. Ok. Eu ia buscar os favores, as mixórdias, os objetos, eu. Mas ia com a tua mãe ou sozinha? Não, ia sozinha, Ia na casa do sozinha? bruxo, Ok. a buscar. A tua mãe mandava-lhe lá buscar as Mandava-me coisas? eu ir, eu ia Ok. buscar as mixórdias e trazer Sim. para casa. Sim. E a consequência qual era? A consequência era nós estarmos a ver todas aquelas manifestações diabólicas em casa. Sim. E eu fazia isso porquê? Porque o meu pai estava ausente e ele precisava de ajuda, precisava de ter um emprego, precisava de ajuda para aquilo, para aquilo, então ia buscar ajuda para ter um Sim. emprego, para ter dinheiro, para ter isto. E então eu lá ir, estava mesmo, estava num lugar contaminado, não é? Sim. E então sofrimos as coisas porque, Então, mas tentou-se suicidar várias vezes? sim, Por quê? exatamente. Vinha... Aquelas coisas de adolescência. Primeiro Sim. começa com as coisas de adolescência. Eu tinha 13, 14, aquelas coisas de adolescência de anorexia, aceitação, depois é a evolução, depois a cara começa a mudar, depois vai com outras pessoas, outras moças são mais bonitas e não sei, e têm tudo tão perfeito, quer dizer, parentes, não é? E eu me lembro que quando eu era jovem, a minha mãe tinha o nariz um pouquinho mais quer dizer, Mais estreitinha, pronto. pronto. E então eu tinha muito complexo de inferioridade. Muitas coisas. Sim. Eu até me lembro que eu dormia com uma mola da corda. Para ver se... Para ver se o nariz ficava assim mais um bocadinho. Sim. Isso era uma das muitas coisas. Sim. Problemas, tanto como eu dizer, problemas emocionais, Sim. problemas internos, problemas na alma Era mesmo. só você, os seus irmãos também? Ou a mãe, Talvez também neles, no comportamento deles, mas Era mais você que porque... eu estava a viver aquilo, não é? Porque também eu estava ligada com Sim. aquelas coisas. Sim, e lá Então buscar as coisas, quer dizer... afetou mais a mim do que a Sim. eles. Sim, claro. Então eu me lembro que nós tínhamos sempre medo de estar em casa, medo à noite. Eu me lembro que até quando queríamos acordar à noite para ir à casa de banho, eu tinha que acordar mesmo para ficar ali na porta à espera, ali a guardar, porque tínhamos medo, porque víamos coisas em casa. Pronto. Passos, vultos, coisas assim mesmo estranhas. E Então, estás aqui a falar que era Lisboa. em Lisboa, era Odivelas, melhor dizer, Odivelas, Odivelas, viviam em Odivelas. E então, com isto de suicídio, porquê? Porque, quer dizer, eu pensava que eu não estou ali a fazer nada. Porquê que eu estou aqui? Porquê que eu estou aqui? Estou a sofrer isto tudo, a viver isto tudo, meu pai não qual é o está aqui. propósito? Pronto. Sim, porquê viver? Sim. Enfim, mas nunca consegui. Pois. Até que alguém veio falar de Jesus e me levou à Igreja Maná. Eu tinha Então 15 vem falar assim ou vem falar a sua A mãe? mim, uma amiga da rua. Uma amiga da Sim, rua, sim. nossas brincadeiras, nos pátios e tal. Aí tinha quantos anos? Tinha bem 15 anos para aí, 15 na altura. Ela vem falar de Jesus. Veio-me falar de Jesus, de Deus, porque ela me via triste, e então, olha, tu precisas de Deus na tua vida. Sim. E eu disse, mas eu já conheço Deus, então eu sou da Igreja Batista, Sim. e então isto não é novidade para mim. Mas ela falou algo diferente, ela falou diferente do que as pessoas da Batista ou Metodista falam. Também até me lembro que até antes... Sentiu alguma coisa diferente? Alguma coisa Sim. era diferente da maneira como ela falou comigo, as Não palavras. era bem o que é que ela dizia, mas era a maneira de falar. Alguma coisa Sim. estava ali nela diferente de um batista, diferente de um metodista, diferente. E então ela me convidou a ir à igreja. Eu me lembro que eu estava cheio de problemas. Uma delas até era problema nas costas, tinha hérnia umbilical. Porque quando eu nasci viva. Não nasci viva. não nasci viva? Não nasci viva. Então, Isso é uma história que a minha mãe me contou muitos anos depois. Eu nasci com 10 meses sim, e a ferros. 10 meses. E a ferros. Ok. E então, segundo a minha mãe, a história que ela me deu foi dizer à minha mãe assim, olha, a sua filha não subsistiu. Pois. E a minha mãe estava debaixo do efeito dos medicamentos todos, ela estava assim, meio assim, zonza, assim e tal. Mas quando ela depois se compôs e tal, então veio uma senhora, Sim. enfermeira, e que estava comigo, eu estava no colo dela, nos braços dela, e disse, olha,
a tua filha está aqui. E a minha mãe disse, não. Há pouco tempo a enfermeira acabou de me dizer que ela não subsistiu, que eu perdi a filha. Não, ela está aqui. E pôs nas mãos da minha mãe. Sim. E a minha mãe teve que procurar por ela e nunca lhe encontrou. Nunca encontrou essa senhora que carregou-me ao colo. Bom. Nunca encontrou. Olha. E Deus me fez lembrar, quando era jovem, de 20 e picos, fez-me lembrar isto, em mostrar que eu já estava contigo desde este momento. Sim. E em todas as situações também, várias situações. Às vezes é complicado, eu vejo nossos pais falar sobre política e tudo mais, e governante, e o que é que eles fazem. Quando a pessoa está envolvida na política e quando tens familiares, sim. É muito complicado por causa dos adversários, enfim. Então passamos por muitas situações não boas, atentados inclusivamente por causa do meu pai estar envolvido na política. Então, em tudo isto eu vi Deus forte e real. Sim. Se assim não fosse... Quer dizer, olhando para trás, vê. Olhando, exatamente. Porque na época, pronto, quer dizer, era a sua amiga que levou para a igreja. Exato. Pronto, então, entrou lá na igreja depois. Quando eu entrei na igreja foi em Alvalade. E então, como eu tinha muitos problemas, porque eu era um bocado traquinas, naquele tempo éramos assim, íamos, brincávamos, saltávamos muito e às vezes íamos, para quem está em Lisboa e percebe, íamos à chinchada. A chinchada é roubar fruta no vizinho do outro. E fugimos porque ele ia atrás de nós com uma caçadeira. Os malandros estão a roubar a fruta, então a gente corria e nessas coisas, às vezes caía. E saltávamos grandes alturas, e porque também eu era tipo Maria Rapaz, fui criada com rapaz, então saltava também dos bancos e tudo mais, e numa desses saltos eu machuquei as costas. As costas, ok. E ficaram tortas mesmo quando fui ao médico tirar a radiografia. E tinha muitas dores, qualquer peso, eram umas dores incríveis. E quando a minha amiga me levou para a igreja, foi em Alvalade, eu me lembro que foi na altura, nosso apóstolo estava lá, né? Foi quando tinha 15 anos, né? Foi há muito tempo. E então estava no momento da adoração. Nunca me esqueço deste momento. No momento da adoração, eu senti como uma mão entrou nas minhas costas e começou a fazer que eu senti uma mão nas minhas costas. Estava a fazer qualquer coisa. Eu fiquei assustado com aquela situação. Mas a prova é que desde aquele momento, a Deus de Deus, as costas ficaram direitinhas, nunca mais tive problemas. E a hérnia umbilical também que eu tinha foi porque quando nasci, o corte foi mal feito, uma coisa parecida, e o umbigo não ficou normal como deveria ficar. Sim. Ele ficou foi uma boa porção para fora. E então o médico disse, olha, por esse problema que você tem, vai ter repercussões no futuro. Até quando você querer ter filhos e tudo mais, vai ter problemas. E eu na altura tinha quase 20, coisa parecida. E então aquilo foi um choque, mas só por causa de uma porção de um bico que ficou e assim externo, então o médico disse-me aquilo. Então foi também, né, depois com aquela situação, fui para a igreja e me lembro de estar lá no louvor, adoração, e foi uma coisa incrível. Na adoração, estávamos a adorar a Deus, eu vi a palavra de Deus, e não é que Deus, como é que eu ia dizer, cortou aquela porção extra, não sei explicar, nem vale a pena. Alguém me perguntar, não sei explicar. Só sei que daquilo eu senti como que Deus, com uma tesoura, cortasse aquela porção extra. Eu fui ao médico e, sinceramente, bispo, para não dizer a verdade, Deus é a minha testemunha que aquela porção desapareceu. O médico olhou para mim e disse, mas você fez uma operação aqui, foi uma operação que foi feita aqui. Perfeito. Sim. Ficou perfeito. Não tenho, qualquer pessoa tem, o umbigo já fica nivelado, não é com a barriga, não tem, está o normal. Porque a hérnia faz com que o umbigo esteja uma porção extra na barriga, aquele pico. E então foi isso que Deus fez. Então quando eu comecei a ver isso, e comecei a pensar, mas este não é o Deus que eu encontrei na Igreja Batista. Não estou a dizer que com isso as igrejas não são uma igreja de Deus, não estou de maneira nenhuma a dizer isso. O que eu queria dizer é que a revelação que Deus tem dado no Ministério Maná, não são muitas igrejas que a têm. E com isto eu tendo essas experiências e muitas mais, Ele salvar também a minha vida de várias situações, aí vejo como Deus é forte, verdadeiro e real. E quando eu sou realmente entregue a vida a Jesus... Então você foi a primeira vez quando foi à igreja entregou a vida a Jesus? Ou? Sim, quando a minha amiga me levou,
eu entrei em vida a Jesus, mas não sabia bem, eu gostei daquele ambiente todo, também as músicas não era de me admirar, porque na Batista também cantam músicas, era diferente, era um estilo rock, slow rock, coisa assim, diferente, mas gostei das letras da música, não era nada de novo, já tinha ouvido a palavra de Deus antes, mas a maneira como era dada a palavra de Deus era diferente. E não só a atmosfera era diferente. Algo estava a acontecer ali, alguma coisa estava ali, era diferente de quando estava na Igreja Batista. Não estou a dizer, outra vez, que não tem algo de... Não, nada disso, mas hoje eu sei, hoje eu entendo... um novo encontro com Deus, não é? Exato. Sim. Hoje entendo que era a presença de Deus ali naquele lugar, e por isso tudo aquilo a pessoa podia ver, sentir, vivenciar aquela situação por causa disso. Então, foi à frente, recebeu Jesus, mas quer dizer, nem sabe bem o que é que estava a fazer. Sim, mas depois, não, eu fiz a confissão, mas só depois, uns 3 anos depois, é que realmente fiz a oração da salvação. Porquê? Porque eu sou quando faz a oração da salvação, verdadeiramente a nossa vida tem que mudar, ela muda mesmo. Muda nossas atitudes, a maneira de como falamos, como queremos viver, desejamos viver, fazer as coisas, muda. Já começamos a ter um senso de temor a Deus, um senso de, eu não quero magoar a Deus. Então, por que é que isso aconteceu 3 anos depois? O que é que aconteceu por causa disso? Acho que é juventude, companhias. Sim, ok. Eu me lembro, naquele tempo a gente, íamos, quando era jovens, ia à discoteca e tal, depois da vida de Jesus, ia à discoteca e tal, mas eu me lembro uma vez, e foi a última vez que depois tinha ido a uma discoteca ainda em Lisboa, e então eu me lembro, eu tinha para aí 18 ou 19, something like that, não, tinha antes, tinha para aí uns 17 anos, e então eu fui, fomos fazer a celebração de aniversário, e eu me lembro que na altura tinha sido batizado no Espírito Santo, eu orava em línguas. E quando eu entrei, foi uma experiência também incrível que eu vivenciei, eu senti que algo saiu de mim, eu senti literalmente, eu senti que lá dentro da discoteca estava sozinha, alguma coisa de mal podia me acontecer. Sim, ok. É essa sensação que eu tive. Senti que a proteção saiu, alguma coisa que estava dentro saiu sozinho. Saiu. Quando estava lá dentro, parece que me começou a faltar o ar, não me senti bem, parece que aquelas pessoas todas mudaram, o ambiente mudou, e depois disse, não, é a última vez que eu ponho os pés numa discoteca. Saí para fora. Quando eu saí para fora... Logo saiu. Logo saí para fora da discoteca, senti... não sei explicar. Senti paz, voltei a respirar normalmente e eu entendi. Olha, este lugar, Deus não está, Deus não gosta, Ele se aborrece disso. Olha. Nunca mais. Então foram as experiências que eu fui tendo. E então eu comecei a ver realmente Deus é mais real do que eu ouvi todos esses anos da minha vida. Ele é mesmo uma pessoa real. Sim. E quando a pessoa começa a ter... Não é apenas uma religião. Uma religião, uma coisa distante, um vapor qualquer, não sabemos bem o que é, uma pessoa meio antiga, velha, não é nada disso. Ele é uma pessoa real e que se encaixa em qualquer classe etária, uma criança, um jovem, um adolescente, uma pessoa mais velha, um idoso. E ele se manifesta e ele se achega a quem quer, quem o busca. É isso que eu fui vivenciando. Sim. Claro que tive muitas situações difíceis, duras, batalhas, decisões, umas certas erradas, mas até nisto também via a misericórdia de Deus e a graça dele. Que uma das coisas que mais me admira em Deus é ele não é como nós, a maneira como nós vimos, a maneira como vimos as pessoas, como as tratamos e tudo mais. Deus não é nada disso, Ele é mesmo completamente diferente de nós. Ele olha para uma pessoa completamente diferente como nós olhamos, Ele trata diferente, Ele não faz distinção de ninguém e Ele tem uma tolerância, digamos assim, ou eu chamaria misericórdia mesmo porque Ele nos poupa de um castigo que merecemos. Olhando para a sua vida, aponta-se que vê, né? É isso que eu vejo, é isso que eu vi mesmo. De escolhas erradas, decisões, etc. E Deus depois não desistiu, mas... É isso. Acho que a chave é mesmo essa. Deus não desistiu de mim. Enfim, entre muitas situações, atentados contra a minha vida. Por quê? Eu me lembro até de uma das vezes... eu estava a conduzir, eu estava em Montreal na altura e estava a ir visitar uma igreja lá em Ottawa, na capital. E então, por qualquer razão, nós passamos passei o carro numa ponte e então
eu estava a mudar de faixa, na faixa direita do meio, que é para fazer ultrapassagem, e de repente, normalmente os caminhões não podem ficar, são 3 faixas, o caminhão só pode ficar na faixa da mais direita e do meio, não pode ir para aquela outra. Mas por qualquer razão, aquele homem decidiu entrar na minha faixa ao mesmo tempo que eu, a alta velocidade. Naquele momento, quer dizer, nós íamos colidir e um caminhão daqueles, e os caminhões lá, não sei como é que são os caminhões daqui, mas lá são muito grandes. Lá está a falar do Canadá. O Canadá. Os tubos são em cima, não são em baixo como aqui, são lá em cima e são enormes. Quando eu fiz isso, a colisão era certa e a colisão seria tanto eu como eu fora da ponte, cá embaixo no rio. Era esse o resultado. Sim. Então eu só me lembro de gritar bem alto, Jesus, estava com pessoas no carro, estávamos no carro, e então eu só me lembro de gritar bem alto, Jesus, e a irmã estava lá e disse, misericórdia, Senhor, só tenho tempo de fazer isso, foi questão de segundos. Sim. E eu senti umas mãos sobre as minhas mãos, sobre o volante, senti que o volante, quer dizer, como é que eu explicar? Senti umas mãos em cima das minhas mãos no volante e ele só fez um pequeno... E essas mãos só fez um pequeno toque para ajustar o carro e senti um pé em cima do meu pé. Foi uma coisa extraordinária. Contado, quer dizer, que foram segundos. E com isso, foi uma precisão, digamos, matemática tão precisa, foi suficiente para eu me desviar do camionista e ele conseguiu pôr-se na faixa, quer em cima da minha faixa, e evitar aquele acidente. Quando eu vivi essa experiência, entre outras semelhantes, aí eu novamente vejo, não, realmente, Deus quer que eu viva e Ele tem alguma chamada aqui nessa terra para eu cumprir. Quer dizer, aí já está a falar que está a servir a Deus, né? Sim. Entretanto, ainda estava, né? Primeira vez quando estava a falar que, pronto, saiu da discoteca, esta parte toda, pronto, Sim. Deus não estava lá. Quando que sentiu que tinha mais chamado ou que queria fazer mais? O que é que estava a fazer? Estava a estudar, estava a trabalhar? Quando eu tive aquela experiência da discoteca, quando eu saí, eu disse, não, realmente eu não quero mais este mundo, eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais vir, não quero. Aí é que comecei a ir mais à igreja e quando o pastor na altura fez a oração de salvação, aí é que fiz a oração de salvação a sério. E disse, Senhor, agora eu vou-te seguir, eu vou-te levar a sério, a minha vida é para ti. Aí tomou, na verdade, uma decisão mesmo para seguir a Jesus. Yeah. Em vez de apenas fazer uma oração e continuar no próprio caminho. Exato, exatamente. Fazer oração e continuar no próprio caminho. É isso que eu estava a fazer. Até eu disse, não. Deus, daquilo que eu tinha visto e vivenciado, disse, não, Deus é real. Este Deus é mesmo real. Não é algo distante, é mesmo real. Então, Senhor, a minha vida agora é tu. E depois eu comecei a ir à igreja e vi os assistentes tão bonitos, tão bem fardados. Eu quero ser como eles. Quer dizer, você já ia à igreja, já tinha visto antes, né? Já tinha. Pois, mas eles ficaram bonitos, ficaram diferentes, não sei o que é que se passou. Você também quer ser. E depois eu fui logo no final da reunião perguntar como é que eu faço para ser assistente. E então veio um presbítero na altura e me explicou, tem que fazer assim, fazer assim, o curso e tal. Está bem. E fiz. E eu me lembro, assim, então começou a sua caminhada, né? Comecei a ser assistente, estava sempre na porta, ia lavar as casas de banho de toda a gente, sempre contente, um sorriso das 10 para as 2, para receber as pessoas. 10 para as 2? Ok, também. É mesmo ali. Então, para ajudar, me lembro das convenções, que eu estava lá também a servir como assistente. Começou assim a sua caminhada a servir a Deus, né? Sim. Pronto. Já vamos continuar a falar, né? Porque pronto, ainda estamos aqui em Lisboa e sabemos que não ficou ali. Está lá uma palavrinha ali, talvez para os jovens que andam aí todos os caminhos e pensam que é uma salvaçãozinha e já está, mas que tem que, na verdade, escolher um caminho. Bom, para você que está-me a ver, na verdade, que você é jovem, 18, 19, 20 e poucos anos, e pensa, não, eu quero curtir a vida, fazer mais coisas, mais namorados e tal. Andar com Jesus não é deixar de viver. Pelo contrário, andares com Jesus, aí é que começas a viver a sério. Quando precisas de ter uma namorada ou outras coisas, Deus vai-te dar a pessoa certa, vai-te orientar, vai-te ajudar. Quando fores fazer decisões em relação ao que deves fazer no futuro, estudar, não estudar, e acima de tudo andares com Deus está lá para te ajudar. E assim o teu futuro será bom. Os teus pais terão orgulho e alegria e satisfação de ti, porque Deus vai fazer de ti um ícone
que vai ser uma influência para as pessoas no mundo, na sociedade, no meio onde tu vives. Por isso, andar com Deus é que é bom. Então, a minha exortação é realmente de fazer uma decisão firme mesmo, de colocar a tua vida, o teu futuro, os teus planos nas mãos de Jesus. Porque Ele vai te guiar em algo no futuro, não é bom, é espetacular. E que tu nunca te vais arrepender por isso. Porque Ele é mesmo real. E Ele te ama. Então, acabamos assim esta nossa caminhada com Deus. Vamos continuar mais tarde, mas por agora é tudo.